Viva Voz, com Vera Magalhães. São 6h03. O Viva Voz está no ar, diretamente na Conexão São Paulo-Rio. Boa noite, Carol Moran. Oi, Vera, boa noite para você, de novo também para os ouvintes. Um dia marcado por essa tragédia no sul do país e o governo ainda lidando com as repercussões do ato do 1º de maio, né? Exatamente, Carol. A gente teve os dois assuntos aqui no Viva Voz de ontem. Conversamos, inclusive, com o ministro das Cidades, Jader Filho, que anunciou a saída do presidente Lula hoje ao Rio Grande do Sul e algumas medidas iniciais que o governo já tinha tomado para a contenção da tragédia. Hoje a coisa se agravou. No boletim da Defesa Civil, pelo menos 147 municípios já registram estragos em decorrência da chuva. Nós já apuramos por aqui a morte de 28 pessoas em diferentes regiões do estado. Tem ao menos 14.500 pessoas fora de casa, além de 20 desaparecidas. O resgate e o deslocamento também são muito complicados, já que muitas pontes foram destruídas, levadas pela força da água, e são cerca de 135 bloqueios totais em rodovias. Tem ainda 2 alertas do Instituto Nacional de Meteorologia válidos até amanhã. O último balanço das concessionárias de energia aponta que 367 mil pontos estão sem luz e pelo menos 556 mil sem água no estado. Como tu disseste, a barragem da usina hidrelétrica 14 de julho, que fica aqui na Serra, rompeu parcialmente. Energética Rio das Antas, o trecho direito da barragem colapsou em razão do aumento de vazão do rio e da forte chuva que atinge a região desde segunda-feira. A orientação é que a população das cidades no entorno, como Santa Teresa, Mussum, Roca Salles e toda a região, busque se abrigar nos locais mais altos possíveis, já que aumenta a velocidade da água com esse rompimento parcial. O rompimento ainda é investigado pela ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica. Outras 13 barragens são monitoradas no estado, sendo que 5 delas já estão em processo de evacuação. O rio Taquari passou dos 30 metros, atingindo o maior nível da história em Lajeado e Estrela, no Vale do Taquari, e aqui em Porto Alegre, o nível do Guaíba já superou hoje, no início da tarde, a cota de inundação, que é de 3 metros. A previsão da Defesa Civil é de que a água ainda ultrapasse os 4 metros. Na última atualização da Prefeitura, o nível já tinha chegado a 3 metros e 14 centímetros. Foram fechadas as comportas do Cais Mauá, que é um sistema de contenção para a água não tomar as ruas do centro da capital. Na região das ilhas aqui de Porto Alegre, a energia elétrica foi cortada pelo perigo dos fios tocarem as águas alagadas. O presidente Lula esteve em Santa Maria, uma das cidades mais afetadas, e disse que não faltarão recursos para auxiliar o Rio Grande do Sul. O presidente voltou a citar as mudanças climáticas como um assunto que precisa ser discutido por todas as autoridades mundiais. Na ocasião, o governo federal também anunciou que um hospital de campanha será montado em Lajeado, no Vale do Taquari. A estrutura deve ser montada ainda hoje, com 40 leitos de enfermaria. Entre as necessidades pleiteadas também pelo governador Eduardo Leite está o auxílio aéreo. Segundo a Força Aérea Brasileira, até amanhã de hoje, 110 pessoas foram resgatadas, incluindo uma criança de 2 anos que estava em um estado crítico. O que preocupa, Vera, é que segue a previsão de chuva para todo o final dessa semana, até domingo, e agora, daqui a pouco mais, uma coletiva do governador Eduardo Leite será feita, está prevista, para atualizar a situação no Rio Grande do Sul, que segue bem preocupante, Vera. Gabriela, muito obrigada pelas suas informações. A gente volta com você se tiver novas atualizações e se o governador falar alguma coisa relevante. Obrigada. Pois é, Carol, o presidente falou que é preciso que a gente comece a entender as mudanças climáticas e a se preocupar com o futuro do planeta, mas demorou, né? Na verdade, isso já é um processo que já deveria ter começado. Ontem eu e o Guilherme Muniz falávamos aqui, inclusive questionamos o ministro das cidades a respeito da falta que faz medidas antes das calamidades e não paliativas, que são obviamente necessárias, mas que se fossem tomadas algumas medidas preventivas, talvez uma parte, pelo menos, dessas tragédias fosse evitável, né?
Não, certamente, ainda mais nessa região, né? No Vale do Taquari virou um problema recorrente e vai ser, infelizmente, o novo normal, né? Com o extremo climático, o sul do país vai ser muito afetado por essas chuvas intensas. Ô Vera, vamos a Brasília, porque a Isa Staciarini tem um compilado aí do que tem de ajuda, né? Chegando do governo federal, Supremo Tribunal Federal também para o Rio Grande do Sul. Conta pra gente, Isa. Oi, Carol. Pois é, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, anunciou há pouco que vai enviar recursos ao Rio Grande do Sul para ajudar no socorro às vítimas afetadas aí pelas fortes chuvas no estado e também para auxiliar na reconstrução das regiões mais atingidas. Barroso disse que os recursos vão ser enviados por meio de um ato normativo para fazer essa liberação dos valores e que o dinheiro é referente àquilo que foi arrecadado do recebimento de multas, mas ele não informou os valores e quando esse dinheiro vai ser efetivamente liberado. Queria igualmente manifestar a solidariedade do Supremo Tribunal Federal ao governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, e aos poderes judiciário e legislativo pelo drama das inundações que estão atravessando. Hoje, no CNJ, nós estamos preparando e vai sair em alguns minutos um ato normativo liberando verbas de fundos do Poder Judiciário, de recolhimento de multas e outras que têm utilização com algum grau de discricionariedade, para serem direcionados esses valores à conta dos flagelados do Rio Grande do Sul, para todo o país poder solidariamente ajudar nesse momento trágico daquele Estado da Federação, que é muito querido de todos nós. Diante da situação de calamidade pública, o Ministério do Desenvolvimento Social anunciou ainda que vai fazer os pagamentos do Bolsa Família de forma unificada, ou seja, todos eles no dia 17 de maio, quebrando aquela regra do escalonamento, isso independentemente do número do NIS, que é aquele número que serve de base para a pessoa poder receber o benefício. O Ministério ainda decidiu prorrogar o prazo para atualização cadastral, no caso daquelas famílias que deveriam apresentar os dados, e também autorizou o saque do Bolsa Família sem aquela exigência do cartão e sem também a obrigatoriedade de apresentar alguma documentação. Isso, claro, desde que o beneficiário receba a declaração especial de pagamento que é emitida pelo governo estadual. Agora há pouco também soltou uma nota o Ministério de Minas e Energia. O ministro Alexandre Silveira afirmou que toma as providências necessárias para suprir a questão do estabelecimento de energia e também a segurança das pessoas de forma imediata. O Ministério informou que determinou a criação de uma sala de situação para que seja realizado o monitoramento e também tomada as devidas providências. A nota ainda informa que a equipe do Ministério de Minas e Energia mantém contato com as distribuidoras do estado e cobra ações diretas e efetivas para essa retomada do fornecimento de energia elétrica e, além disso, a ANEEL acompanha também a situação e tem uma expectativa de colocar em prática a execução dos planos de ação de emergência das barragens das usinas envolvidas aí nessa questão das fortes chuvas que atingem o estado. Vera, Carol, volto com vocês. Obrigada, Isa, pelas suas informações. A gente continua em Brasília porque ainda tem outros desdobramentos da crise provocada pelas chuvas no Rio Grande do Sul, no Enem dos concursos. E a Samantha Klein conta pra gente. Boa noite, Samantha. Boa noite, Vera e Carol. Justamente a indecisão sobre o que fazer em relação ao concurso nacional unificado. Estamos a 3 dias da aplicação das provas e o Ministério da Gestão ainda está avaliando se vai ou não realizar ou cancelar os exames no Rio Grande do Sul. E depois disso também é necessário decidir se haveria uma realização posterior das provas para os concorrentes daquele estado. Vale lembrar que a gente está falando
falando do Rio Grande do Sul, mas muitos concorrentes de Santa Catarina também escolhem fazer provas no Rio Grande do Sul quando são cidades mais próximas. Outra possibilidade que o Ministério está avaliando, Vera, é que diante do tamanho desse concurso, seria a eventual determinação pelo cancelamento das provas no nível nacional. Esta última alternativa poderia evitar recursos de candidatos, mas também poderá causar prejuízos financeiros, considerando que há aproximadamente 215 mil pessoas trabalhando nessa seleção pública. A ministra da Gestão, Esther Dweck, está focadíssima nessa decisão, que deve ser anunciada até esta sexta-feira. Ela, inclusive, iria conceder uma entrevista para a revista Carta Capital e outros veículos independentes da imprensa para tratar, entre outros temas, do concurso nacional unificado, mas acabou cancelando esta conversa de última hora. Decisão, inclusive, sobre qualquer tipo de cancelamento dessas provas vai passar pelo crivo do Palácio do Planalto, também do presidente Lula. A prova tem proporções gigantescas, porque mobiliza mais de 2 milhões de candidatos e mais de 200 cidades previstas para aplicação desses exames. O Rio Grande do Sul, que está sendo castigado pelas fortes chuvas durante toda a semana, tem 10 cidades com previsão para aplicação das provas no próximo domingo. Entre elas estão Santa Maria e Santa Cruz do Sul, que ficam na região central do estado, que além das enchentes também registraram mortes e acessos bloqueados. E também tem o caso de Farroupilha, por exemplo, na Serra Gaúcha, onde estradas de acesso ao município estão bloqueadas. Nesta quinta-feira, o governador Eduardo Leite fez o pedido oficial pelo cancelamento, ligou para o Ministério da Gestão e na coletiva de imprensa que concedeu ontem, no finalzinho da tarde, Leite disse que o concurso ficou completamente inviabilizado para os próximos dias no Rio Grande do Sul. Vera e Carol. Muito obrigada, Samantha. É o tipo da coisa que não tem sentido e que invariavelmente vai ensejar uma ação judicial não realizar o concurso apenas no Rio Grande do Sul. Então, o governo tinha de ser rápido e diligente e adiar o concurso nacionalmente, já marcar uma nova data e com isso não mobilizar as pessoas todas para trabalharem, não gastar com essa logística toda, só adiar por algumas semanas até que o país inteiro possa participar. Se é um concurso nacional e se há tantos inscritos num estado onde a calamidade impede a realização da prova, não tem sentido não fazer só para aquele estado, porque claramente os candidatos vão ser prejudicados e vão alegar que não houve isonomia e vão ganhar na justiça, e aí talvez o concurso seja anulado, tendo sido realizado, e isso vai ensejar um prejuízo muito maior. É o caso de anular antes, adiar, fazendo uma outra oportunidade em que o país todo possa participar, Carol. Tem que tomar rápido essa decisão, né, Vera? Porque a prova já é domingo, né? Exato, vai decidir até sexta. Tinha de decidir hoje, tinha de ter decidido ontem. É o tipo da coisa que você olha e vê que não vai melhorar, tem previsão de continuar chovendo, enfim. Não vejo muito sentido em postergar uma decisão como essa. A gente agora vai acionar a nossa reportagem aqui em São Paulo, Carol, porque outro ato de ontem teve consequências hoje, e foi o 1º de maio, no qual o presidente pediu votos para o candidato do PSOL, a Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, e já houve consequências disso, como era previsível. Boa noite, Malumões. Quais são as suas informações? Boa noite, Vera. Boa noite, ouvintes. A Justiça Eleitoral reconheceu como campanha eleitoral antecipada o pedido de votos do presidente Lula a Guilherme Boulos. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo determinou a retirada do vídeo com a declaração das redes sociais pessoais do presidente. A gravação já foi excluída. A EBC e as contas oficiais da presidência haviam transmitido o discurso de Lula no ato do 1º de maio das centrais sindicais. Esses vídeos também já foram apagados. No evento, o presidente pediu explicitamente votos ao deputado federal do PSOL para a eleição da Prefeitura de São Paulo. Cada pessoa que votou no Lula tem que votar no Boulos para prefeito de São Paulo.
A decisão foi tomada pelo juiz Paulo Sorte, da 2ª Zona Eleitoral de São Paulo. O juiz aponta que a permanência do vídeo nas redes sociais poderia danificar a paridade entre os candidatos. Ele argumenta que a fala do presidente viola o período de campanha eleitoral, além de Lula ser um cabo eleitoral de relevância, ao citar que a conta de YouTube do petista tem mais de 1.300.000 inscritos. A decisão liminar atende a pedido do Partido Novo, uma das siglas que entrou na justiça contra a fala. O Novo é o partido da pré-candidata Marina Helena, que também pretende disputar a eleição na capital paulista. Ela comemorou a decisão. Ficou evidente aí o uso da máquina pública para fins eleitorais, sem falar na questão da propaganda antecipada. Primeiro, que o Lula pediu votos em canais oficiais da presidência. Em segundo lugar, teve o patrocínio da Petrobras. Tudo isso são indícios muito fortes de crime eleitoral. Além do Novo, o PSDB e o MDB também entraram com ações contra a propaganda eleitoral antecipada. O MDB é o partido do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que tenta a reeleição, e ele comentou essa fala do Lula hoje. Triste, né? Um presidente se submeter a um papel desse, de vir aqui fazer palco eleitoral. É como se estivesse abrindo uma guerra contra mim, né? Você não pode, ainda mais usando recurso público, fazer um palanque. Por mais que tinha ali pouquíssimas pessoas, né? Foi um fiasco o evento, você pedir voto. Isso não pode fazer, né? Não utilizando a máquina, baixar o Brasil inteiro aqui para fazer aquilo, né? O ato das centrais sindicais teve patrocínio público com investimento da Lei Rouanet, além de patrocínio de 3 milhões de reais da Petrobras. O MDB e o Novo também vão pedir investigações sobre o uso de dinheiro público no evento. Essas ações ao Ministério Público devem ser protocoladas entre hoje e amanhã. E eles devem seguir acompanhando, a gente vai seguir mostrando isso para o ouvinte e atualizando sobre esse caso, velho. Obrigada, Malu, pelas suas informações. A gente vai direto de São Paulo para Brasília, porque tem repercussão política dessa decisão da Justiça. E a Milena Teixeira vai trazer as informações para a gente. Depois eu amarro tudo e comento. Boa noite, Milena. Vera... Boa noite. Boa noite, Vera. Boa noite, Carol. Boa noite para os nossos ouvintes. Olha, Vera, apesar de publicamente o entorno do presidente Lula negar aí a tese de crime eleitoral durante o ato do 1º de maio em São Paulo, quando o petista pediu votos para Guilherme Boulos, nos bastidores, os aliados avaliam que atitudes como essa geram aí um desgaste desnecessário para o governo, e eles avaliam também que, claro, que o presidente Lula sabia que estava ali desrespeitando a regra eleitoral. Mas, Vera, o que pegou mal mesmo para o Palácio do Planalto foi o esvaziamento do ato no estádio do Corinthians, na zona leste da capital paulista, né? Na avaliação deles, isso pegou muito mal aí para o governo, porque tinha pouca gente ali, o presidente Lula esperava mais pessoas. Inclusive, o próprio presidente, ele reclamou durante o discurso com o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, o Márcio Macedo, sobre a falta de convocação. Lula disse que havia conversado com Macedo sobre o problema e disse que não houve esforço suficiente para levar a quantidade de gente que era preciso levar. Ainda falando sobre eleição municipal aqui, também sobre Lula, com poucas chapas majoritárias, interlocutores do PT afirmam que o partido deve apostar aí na campanha do deputado Rogério Corrêa, que vai disputar aí a prefeitura de Belo Horizonte. Apesar da dificuldade da eleição, já que outros candidatos da base petista também estão da disputa e que ainda falta posicionamentos em relação às candidaturas, o PT quer chefiar aí a prefeitura da capital mineira e, por isso, a expectativa é que Lula faça mais visitas ao local em relação às outras capitais brasileiras. Vera e Carol. Milena, por falar em Minas, tem uma expectativa aí de que o presidente se encontre com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que é mineiro e que está em campanha pela reeleição do prefeito Fuad Noman, porque são do mesmo partido, PSD, e como você mesma falou, existe uma expectativa do PSD pelo apoio do PT já no primeiro turno. Como é que está aí essa costura para esse encontro entre os dois?
Bom, esse convite, Vera, foi feito pelo Palácio do Planalto, né? A gente lembra aí que existe mais uma crise entre o Congresso e o Planalto, então Lula convidou o Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, para uma conversa hoje de noite, logo mais às 19h. Esse encontro já era esperado há alguns dias e deve acontecer no Palácio do Alvorada. Nos últimos dias, Vera, os senadores e o próprio Pacheco manifestaram incômodo com a decisão do governo de questionar na Justiça a desoneração da folha que foi aprovada no Congresso. Além disso, há insatisfação por parte do Planalto em relação a uma possível votação da PEC do quinquênio, que é vista aí como uma pauta-bomba para o governo por causa do alto custo que pode causar aos cofres públicos. E tem também, Vera, nessa conversa, eles também devem falar aí sobre a eleição de Belo Horizonte, porque, como eu disse há pouco, né, existe também o PSD que se coloca ali na disputa, que quer apoio do PT já nesse primeiro turno das eleições, e o PT tem aí esse próprio candidato, né, que é o Rogério Corrêa. Apesar de não falar oficialmente, esses interlocutores do PT, o PT defende esse nome porque o PT quer chefiar aí uma capital importante que é Belo Horizonte. Vera e Carol. Obrigada, Milena, pelas suas informações. Olha, na verdade, essa largada aí da campanha acabou sendo um tremendo tiro no pé, porque o presidente compareceu a um ato esvaziado, como a gente mostrou ontem, como as imagens evidenciam hoje. O próprio Lula passou esse recibo porque reclamou da organização do ato, um ato que nunca deveria ter sido organizado pelo secretário-geral da presidência, não era um ato oficial exatamente do governo, era um ato das centrais e eles deveriam ter avaliado melhor se era o caso do presidente comparecer, até porque é inevitável uma comparação com os 1º de maio muito lotados, que o Lula fazia quando era líder sindical, quando era presidente do PT e nos seus primeiro e segundo mandato. E também essa questão de pedir voto por Boulos era evidente que geraria uma multa. E era um crime eleitoral, óbvio, porque se as emissoras oficiais estavam transmitindo, enfim, havia todas as características de uma antecipação de campanha. O Lula já foi multado em circunstâncias parecidas no passado, né, e, portanto, deveria ter sido advertido para não fazer isso. Quando faz, acaba antecipando a campanha e chamando para si a responsabilidade de eleger o Boulos. Ele falou uma frase arriscadíssima do ponto de vista político. Deem ao Boulos o mesmo número de votos que deram a mim. Se tiver menos, ele está chamando para ele o fracasso da candidatura do Guilherme Boulos muito antecipadamente em relação à própria eleição. E acaba colando o prefeito no Jair Bolsonaro. Então, ele está investindo numa polarização que o governo não deveria querer caracterizar logo de cara. Ele poderia, por exemplo, apostar na candidatura da Tabata para desgastar o Ricardo Nunes, para fazer ali um meio de campo, né? Fazer um rock com a própria candidatura do Boulos. Então, tem muitos erros de cálculo nesse episódio e o governo largou com o pé... Bom, eles vão achar que o pé esquerdo nesse caso é bom, mas largou ali muito enviesado nessa campanha municipal aqui, Carol. E nessa fala, a presença do Lula no ato e tá esvaziado, ele pode até culpar quem está no entorno, mas a fala é 100% na conta do Lula. Ele fez essa avaliação de risco e resolveu falar, né? Resolveu achar que, né, vou eleger mais um, como ele elegeu o Haddad, como ele elegeu a Dilma, mas as circunstâncias são um pouco diferentes, ele deveria ter analisado o cenário um pouco melhor. Vamos pro break? Vamos pro break, repórter CBN, a gente volta já já com o Viva Voz. Estamos de volta com o Viva Voz e, Carol, na expectativa aí de melhorar suas relações com o governo, com o Congresso, o governo abriu o cofre, né? Decidiu acelerar o ritmo de liberação de emendas. Falei disso mais cedo na primeira edição do Viva Voz. Exatamente. Na véspera aí do feriado, a gente teve um recorde na liberação de emendas num único dia. Só no dia 30 de abril foram quase 5 bilhões de reais em valores empenhados. No ano, esse valor já chega a 14 bilhões liberados para emendas, segundo os dados do Siga Brasil, que é o portal do Senado que acompanha o orçamento público. O Ministério da Saúde, que vem sendo alvo aí de reclamações dos parlamentares pela demora na liberação das emendas, acabou sendo a pasta com maior número de recursos empenhados, tanto para deputados quanto para senadores. Os dados do Siga Brasil mostram que 60% do orçamento discricionário da pasta é formado por emendas parlamentares.
Para a gente ter uma ideia, na comparação com anos anteriores, fica nítido esse ritmo acelerado dos empenhos. No mesmo período de 2023, os valores empenhados não chegavam nem a 500 milhões de reais, enquanto em 2024 o número já chega a esses 14 bi. Nesse dia da quebra do recorde da liberação das emendas, o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, comemorou os resultados alcançados e disse que os recursos atendem a programas para redução de filas e exames no SUS. Uma das nossas missões aqui no Ministério das Relações Institucionais é apoiar os ministérios a acelerar a execução dos recursos. Estamos fechando o dia de hoje, dia 30 de abril, com um recorde de publicação de empenhos de emendas parlamentares. O Ministério da Saúde foi o campeão já nesse empenho. Parabéns ao trabalho do Ministério da Saúde. Mais de 90% desses recursos vão para a redução de filas de cirurgias, redução de filas de exames. Só para você ter uma ideia, uma comparação. Enquanto este ano, até dia 30 de abril, são mais de 14 bilhões, até dia 30 de abril do ano passado, era em torno de 350 milhões publicados para empenho nesse momento. Só para a gente contextualizar, Vera, o empenho não é efetivamente o pagamento dos recursos, mas é aquele primeiro passo para a liberação do dinheiro da emenda, né? A verba fica reservada no orçamento. Em ano de eleição municipal, a pressão dos deputados e senadores é maior para atender os redutos eleitorais. Em relação a 2020, por exemplo, que foi o último ano de eleições municipais, o valor liberado para empenho em 24 é 3 vezes maior do que o liberado 4 anos atrás. Tudo isso num contexto, às vésperas aí da sessão que vai analisar os vetos presidenciais, o governo abrindo a mão, aí, abrindo os cofres para tentar uma situação melhor no Congresso, né, Vera? Exatamente. A gente tem essa pressa porque a lei eleitoral proíbe repasses depois de junho, repasses voluntários, repasses de emenda, então tem um ano mais curto para a execução do orçamento, tem essa pressão da votação dos vetos, o governo tenta evitar uma recomposição total daquelas emendas que foram vetadas e que o Congresso quer restituir, então acha que liberando recursos e começando a executar efetivamente o orçamento reduz essa pressão para que os 6,5 bilhões sejam restituídos na integralidade. Eles tentam diminuir esse valor à metade. Com o agravamento da tensão na semana passada, em razão da decisão do governo de ir à justiça para acabar de vez com a desoneração da folha de pagamentos, é necessário fazer com que o clima melhore. E o Ministério da Saúde, Carol, a gente sabe, é o foco preferencial de emendas de deputados e senadores, ainda mais nesse contexto em que tem uma eleição municipal para ser realizada, né? Dinheiro direto na ponta, dinheiro diretamente para um assunto que diz respeito ao eleitorado em todo o país, em todos os municípios, e é o ministério que concentra o maior número de emendas, justamente porque existe ali uma cota maior para você, que você tem que designar para o Ministério da Saúde, na própria lei que define como você aloca recursos no orçamento, e também porque todo mundo tem interesse em alocar lá, porque tem essas características que eu falei. Não é por outra razão que a ministra Anísia Trindade vinha sob uma forte pressão por parte dos políticos, isso ainda não cessou de todo, mas arrefeceu um pouco, e também ajuda a melhorar a popularidade do ministro Alexandre Padilha, porque ele é muito ligado a ela, são muito associados também diante dos olhos dos políticos, e a gente sabe que com essa liberação de recursos ele ganha ali um discurso para pelo menos tentar restabelecer algum tipo de interlocução dentro da Câmara, principalmente, que é onde o filme dele é mais queimado ali com o Arthur Lira. Ainda não colhi, junto a aliados do Lira, tem uma satisfação, se atendeu plenamente essa liberação, mas o objetivo é todo esse, é fazer com que o climão melhore ali, porque semana passada acho que atingiu um auge desse clima ruim e o governo não podia prosseguir com essa situação. Mas veja, ainda não foi marcado tal encontro com o Rodrigo Pacheco, então as coisas ainda não atingiram uma normalidade total. O Lula vai tentar, né? Essa conversa ao pé do ouvido do Pacheco ali para ver se convence, né, Vera? Eu acho que o fato de o PERSE ter sido votado como saiu da Câmara e outras sinalizações aí da semana podem mostrar que ele vai metabolizar
essa coisa do governo ter ido à justiça contra a desoneração. E se avançar uma negociação paralela pela desoneração parcial ou pela manutenção, pelo menos até o fim do ano, para dar às empresas uma previsibilidade para elas buscarem ali se reorganizar, eu acho que isso pode também fazer com que o clima vá voltando ao normal, Carol. A gente muda de assunto, mas continua em Brasília, porque o Supremo Tribunal Federal está julgando, retomou o julgamento que decide sobre o papel do Ministério Público em investigações. Quem traz as informações para a gente a respeito de como está o placar e qual deve ser a decisão do Supremo é a Isa Staciarini, que volta aqui ao Viva Voz. Boa noite de novo, Isa. Oi, Vera, muito boa noite novamente a você, a Carol. Pois é, o Supremo Tribunal Federal já fixou a tese que permite ao Ministério Público instaurar inquéritos e também procedimentos investigatórios criminais. Entre outros pontos, os ministros decidiram que o MP precisa justificar a abertura de investigação contra, por exemplo, agentes de segurança pública em casos que tenham terminado em morte ou feridos graves, especialmente com o uso de arma. Significa, entre outras palavras, que o Ministério Público precisa ser motivado a instaurar os procedimentos para evitar que ocorrências envolvendo policiais sejam abertas sem critério. Se decidir não abrir a investigação, o Ministério Público também vai ter que explicar o motivo. O Supremo ainda definiu que o Estado deve garantir recursos econômicos e também de pessoal para investigar as mortes de pessoas por policiais civis ou militares. Vera. Obrigada, Isa, pelas suas informações. Peraí, diga lá. O que gerou essa discussão? Não, Vera, aí? Desculpe. Não é isso. A definição desse ponto acabou gerando embate entre os ministros. Por exemplo, a ministra Carmen Lúcia ressaltou que o MP precisa se explicar qualquer que seja a decisão. Já o ministro Luiz Fux defendeu que fossem fixadas as condições para o Ministério Público instaurar procedimentos contra os agentes públicos, ou seja, esse ponto realmente foi o que causou mais conflito, discussão e debate entre os ministros, mas julgamento esse que já foi encerrado. Vera e Carol. E tem outros pontos dessa decisão, Isa? Tem sim, viu, Carol? Os ministros ainda decidiram que o MP precisa comunicar toda a investigação que for aberta ao Poder Judiciário. O prazo das investigações precisa, por exemplo, seguir os parâmetros de inquéritos policiais e, no caso de prorrogação, será necessária autorização judicial. E, para evitar duplicidade de investigações, os ministros também definiram que a distribuição dos procedimentos tem que ser ao primeiro juiz que receber a denúncia. O STF ainda concluiu que nas investigações penais o Ministério Público pode requisitar perícias técnicas, mas esse servidor precisa ter a plena autonomia funcional para elaborar os laudos. Lembrando que esse julgamento ocorreu em meio ao aumento das críticas ao legado da Operação Lava Jato. Eu volto com vocês. Obrigada, Isa. Agora sim, pelas suas informações. Isso é uma briga antiquíssima, Carol, quase da Idade da Terra, entre a Polícia Federal, o Ministério Público, quem é que pode fazer ou não investigação, com desdobramentos para outras disputas de prerrogativas que os órgãos têm ao longo aí do tempo. Quem pode ou não fechar delação premiada e etc. É uma mudança, e uma certa mudança de entendimento do Supremo em relação a isso. Isso não era um ponto pacífico. Se agora passar a vigorar, vai implicar também em mudança nos inquéritos, na condução desses inquéritos e na maneira como se fazem investigações no Brasil. Então, é uma mudança de paradigma bastante importante essa. Vera, a gente tem até alguns áudios aí desse debate no Supremo, porque teve uma discussão ali, né? De um lado, a ministra Carmen Lúcia ressaltando que o Ministério Público precisa se explicar, qualquer que seja a decisão. Depois a gente tem também o ministro Luiz Fux. Vamos ouvir a ministra Carmen Lúcia primeiro. Para instaurar sempre tem que ser motivado. Eu acho que a preocupação é se ele não instaurar, por que ele não instaurou? Me perdoe, presidente. Não é incomum a gente ter casos em que
instaurava em relação a um e não em relação ao outro, e aí hoje nós sabemos que há procedimentos mesmo persecutórios. Ministro Fux. Bom, agora sim, o ministro Luiz Fux, que defendeu que fossem fixadas as condições para o Ministério Público instaurar procedimento contra os agentes públicos. Por exemplo, no Rio de Janeiro, vamos dizer, ocorrem 10 incidentes por dia. 10 incidentes por dia são 300 incidentes por mês. O Ministério Público teria a menor condição de apurar isso. Então, parece aqui realmente que o Ministério Público tem de motivar por que não instaurou. Então, é preciso ter um cuidado para ponderar em que hipótese realmente o Ministério Público vai ter que motivar por que ele não instaurou. Porque se a cada incidente ele tiver que instaurar, ele não tem condições, nem a polícia trabalha. Tá aí, Vera, um assunto que gerou debates aí acalorados no Supremo Tribunal Federal, né? Exato, é uma discussão bem antiga, divide a corte que atualmente tem procurado diminuir as divergências ali, a gente não tem visto tantos debates entre ministros por temas candentes, foi uma retomada aí de uma certa divisão no plenário, mostrando como não é pacífica essa questão, Carol. A gente vai para mais um intervalo e volta já com o encerramento do Viva Voz de hoje. Estamos de volta com o Viva Voz e também quem está de volta é a Samantha Klein, porque tem uma notícia referente a um personagem que não aparecia há muito tempo no noticiário, que é o ex-prefeito de São Paulo, ex-governador biônico, ex-candidato à presidência da República no colégio eleitoral, Paulo Maluf. Existe um acordo aí entre vários órgãos para a destinação de uns recursos referentes a restituições aí de desvio de recursos da época do Maluf. Quem conta pra gente é a Samantha. Diga pra gente, Samantha, o que ficou acertado? Oi, Vera. O que ficou acertado é o seguinte: fizemos uma reunião para fazer uma próxima. Porque o encontro de hoje aqui no Ministério da Justiça terminou sem consenso com relação à destinação de 82 milhões de reais bloqueados nas contas relacionadas ao ex-prefeito de São Paulo, Paulo Maluf. Esse encontro ocorreu hoje à tarde, foi uma reunião que durou mais de 2 horas com representantes da Advocacia Geral da União, do Ministério Público Federal, também do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça, além da Procuradoria-Geral de São Paulo. Esses recursos serão repatriados conforme informação da Justiça da Suíça, isso é de março, portanto agora é necessário definir a destinação. Tem uma disputa com relação a essa destinação. A AGU afirma que a ação penal pela qual Maluf foi condenado pelo STF determina que esses valores repatriados sejam da União. Já o Ministério Público em São Paulo entende que o dinheiro tem que ficar com a Prefeitura de São Paulo. Como não houve houve uma manutenção desses posicionamentos, né? As partes mantiveram seus entendimentos. Novas reuniões de negociação ainda serão agendadas. Vale lembrar que em 2017, o então deputado federal Paulo Maluf foi condenado por lavagem de dinheiro, além de perder o mandato parlamentar. Ele foi acusado lá atrás pelo Ministério Público Federal de utilizar contas no exterior para lavar dinheiro desviado da Prefeitura de São Paulo quando foi prefeito lá entre 1993 e 1996. Vera e Carol. Obrigada, Samantha, pelas suas informações. Veja que loucura o tempo que leva para uma decisão judicial surtir efeito no Brasil. A gente está falando de um desvio de recursos lá do início dos anos 1990, que começou a ser apurado ainda em 98, 99, eu não me lembro disso, que teve uma decisão definitiva já também há muitos anos, 7 anos, e que até agora ninguém viu a cor do dinheiro. E na hora em que o dinheiro está aqui, são 16 milhões de dólares, portanto não é qualquer dinheiro. Muito dinheiro, equivalente a 82 milhões de reais. E aí fica essa briga que deveria ter sido dirimida antes, né? Teve muitos e muitos anos para decidir para onde iria esse dinheiro e não o fizeram. E agora tá aí essa discussão. Realmente as pessoas têm razão para ter dúvida da justiça no Brasil, porque é muito tempo até se cumprir decisões judiciais, Carol.
É da série Que Ano é Hoje. Exatamente. Vera, por falar em justiça, né? Por falar em justiça, atualizar aqui o caso do senador Sérgio Moro, porque o TRE do Paraná enviou hoje os processos que pedem a cassação do mandato do Moro, né, e também a inelegibilidade para o TSE. São aquelas ações que argumentam que o Moro cometeu abuso de poder econômico na campanha de 2022. Só lembrando que no dia 9 de abril, o TRE do Paraná concluiu o julgamento dos processos, decidiu por 5-2 manter o Moro no cargo. E aí os autores da ação, que são o PL e também a coligação do PT, recorreram dessa decisão no dia 22 de abril. Então agora o caso está no TSE. Já tem a informação de que o relator deve ser o ministro Floriano Azevedo Marques, por prevenção. É o mesmo relator que analisa o caso que pode levar à cassação de outro senador, o Jorge Seife, né, do PL de Santa Catarina, e que é um caso que agora deu um freio de arrumação, né, Vera? Porque o relator já mudou o voto várias vezes, tem todo um lobby do Congresso em relação ao Supremo Tribunal Federal e ao TSE para tentar salvar o mandato do Jorge Seife, e o próprio ministro Alexandre de Moraes, de certa forma, atuando para ganhar tempo nessa decisão, né? Pois é, você veja que a vinculação de um caso e do outro, por meio da prevenção do relator, já mostra que, de fato, o caso do Jorge Seife deverá indicar também para onde vai a situação no caso do Sérgio Moro. Então, isso já vinha sendo dito ali informalmente e agora fica muito mais vinculado pelo fato de ser o mesmo relator. Acontece que você falou que ele deu um freio de arrumação e ele parece ter passado naquela lombada em que você desarruma tudo ali na carroceria. Um freio de desarrumação. De desarrumação, porque você veja, ele mandou fazer diligências que nem as partes pediram. Nessa tentativa, eu acho, de tentar saber para onde que o vento vai soprar, se vai dar tempo de julgar ainda na vigência do mandato do ministro Alexandre de Moraes à frente da corte, portanto, a sua própria permanência na corte, porque ele deixa o colegiado e vai ser substituído pelo ministro André Mendonça como integrante e pela ministra Carmen Lúcia como presidente. Então, tem realmente uma dúvida ali pairando sobre o TSE, sobre para onde vai esse tribunal de agora em diante, um tribunal que nos últimos anos rezou absolutamente em cima ali da Bíblia do Alexandre de Moraes. E agora está passando... Não é praxe, né, Vera? Uma medida do TSE que causou uma certa perplexidade entre juristas, especialistas. Não é comum que se busque... Ainda mais assim, já é um recurso, né? Já teve o julgamento na Justiça Eleitoral do Estado. E aí, quando chega no TSE, vai se refazer essa fase de provas. É algo que causa um estranhamento, né? Absolutamente inédito, inusual. O TSE nem costuma ser um fórum para que sejam feitas... colhidas novas provas, feitas novas diligências. Os próprios ministros estranharam, mas dentro daquela ideia ali de não expor os seus pares, acabaram votando com ele, com exceção de um ministro, que foi o ministro Raul Araújo, Carol. Então, sim, tem muita dúvida sobre o que vai acontecer de agora em diante, ainda mais porque antes de tomar essa medida, que em si já foi bastante exótica, ele tinha indicado 2 outros votos, e no fim nenhum deles prevaleceu. Ele foi na coluna do meio. Então tem muita dúvida em relação a isso. É algo que a gente vai ter que acompanhar aí nos próximos meses, porque ninguém também acha que vai voltar imediatamente. Tem um prazo aí para que isso seja feito. Eles devem gastar o prazo. Talvez nem dê tempo de voltar ainda na presidência do ministro Alexandre de Moraes. Vamos com música para fechar? Vamos, e não é Madonna, porque um outro grande astro do pop resolveu dividir as atenções. Exato, amanhã vai ser Madonna. Tenho visto que a Tati Vasconcelos no estúdio está a semana inteira Madonna, mas a gente ganhou um concorrente aí, porque do nada o Bruno Mars, que acabou de sair daqui, eu mal cheguei de volta lá de Interlagos, do show que eu fui com os meus filhos, e ele já vai vir de novo, Bruninho... Bruninho, mas agora ele vem pro Rio, né? Porque os cariocas ficaram mordidos, né? Bruninho vai geral, vai até pra Brasília. Então, sinal que tá ficando meio carne de vaca. Quando a pessoa, um astro pop, faz show em Brasília, é porque já não tá assim tão inédito, viu, Carol? Olha, que o povo de Brasília não vai gostar disso. Mas eles mesmos concordam comigo. Eu tenho vários amigos de Brasília que estão falando assim, putz, o cara vem em Brasília, tô estranhando um pouco, mas é isso.
Vai ter Bruninho pra geral dessa vez. Não sei se vai ser Evidências que ele vai cantar. Mas aí a gente vai de Bruno Mars. Eu não sou isenta nessa discussão. Deveria me julgar impedida, porque é o artista da vida do meu filho menor. E ele já tá me atormentando. Eu já tô procurando clientes do banco que vai ter aí a pré-venda. Já tô nesse rolê. Enquanto apuro, eu tô nessas duas janelas aqui. Depois do rolê da Taylor, né, Vera? Não, Cada filho com a sua preferência. Ser mãe tem essa coisa, é isso. Então, Bruninho pra vocês, gente. Madonna que Boa luta. sorte aí, minha amiga. Tá bom, até amanhã. Beijo, até amanhã. Amanhã Tô aí no Rio, já pra pré-Madonna. Ah, então venha. Vamos colar nesse bonde aí. Tá bom. Beijo, até amanhã. Tchau, tchau. Repórter CBN, 7 horas.